Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer a resolução do nosso simulado de número 30, ou seja, a gente já fez mais de 300 questões de informática durante esses dias aí. Olha que bacana. Esse simulado é aquele simulado especial do Banco do Brasil, o simulado de revisão com questões baseadas nas questões da Sesgran Rio. Já é o sexto simulado que a gente está fazendo, beleza? Então, essa semana é a semana da revisão do Banco do Brasil. Você que vai prestar a prova no domingo aí, pausa o vídeo, faz o simulado aqui, tem o link para você preencher na descrição do vídeo, tá? Vai lá, clica, preenche, depois volta aqui, dá o play, vê onde você errou, o que você acertou e como você poderia ter feito diferente, beleza? Quer fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram para receber esses simulados de maneira antecipada? É só clicar aqui no link também na descrição do vídeo, tem tanto o grupo do WhatsApp quanto do Telegram. E o legal de você participar desses grupos é que você faz parte depois, na hora da correção, do ranqueamento também, ou seja, tem um ranking das melhores notas lá dos alunos participantes dos nossos grupos aí, beleza? Então, bora para a nossa correção aí. Primeira questão fala o seguinte, ó. Códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se camuflar e capturar diversos tipos de informações do usuário para serem transmitidas posteriormente. Esse programa é o... Qual programa, então, que ele tem a capacidade de se camuflar, capturar diversos tipos de informações do usuário e depois transmitir elas posteriormente? Esse programa é qual? Screenlogger. O Screenlogger ele faz a captura de informações, mas somente de informações do tipo de tela. Screen, tela, logger, armazenamento, ou seja, apontamento de mouse, né? Você clicou com o mouse, ele captura. Ele também pode capturar de tempos em tempos, quando você abre uma nova página, tá? Quando você fecha, abre uma nova pasta, ele também pode fazer a captura de tela. Só lembrar do screen, do screenshot, do print screen, tá? Print screen, ele é o quê? Captura de tela. Então, o Screen Logger captura da sua tela, ele faz o armazenamento da sua tela e pode ser transmitido posteriormente. Por que ele não é o certo? Porque aqui, ó, na questão, deixa eu pegar o apontadorzinho aqui para vocês, ó. Porque aqui na questão ele fala assim, ó, diversos tipos de informações. Aqui somente a informação de imagem de tela, tá? Então não pode ser ele. A B, Keylogger, dá quase na mesma do que o Screen Logger, tá? Ele é um tipo aí de spyware que faz o quê? Ele faz a captura de tudo que você digita no seu teclado. Você digitou lá, apertou Enter, fez alguma ação, ele vai capturando e armazenando para depois ser transmitido também. Só que somente informações que você digitou no teclado, ou seja, somente informações de texto, tá? Alternativa C, Spyware, fechou. O Spyware aí, ele já engloba um monte de outros tipos aí de programas que fazem captura. Ele pode ser tanto um Keylogger quanto um Screen Logger, ele pode capturar o áudio do seu microfone, ele pode capturar o vídeo da sua webcam, tá? Então ele faz vários tipos aí de capturas, além do que ele fica camufladinho lá esperando só quietinho. Por que ele foi quietinho? Porque quanto mais informação você colocar lá, melhor para ele, porque mais informação ele vai ter para transmitir posteriormente, tá? Então ele não dá alarde de que ele está lá. Spy vem de espionar, né? Espião, e ware vem de software, ou seja, software espião, tá? Ele fica lá quietinho só esperando você colocar as informações para ele conseguir depois transmitir. Worm é aquele tipo de malware que ele se espalha automaticamente pelas redes de computadores, né? O worm aí vem de verme em inglês. O verme ele faz os seus caminhos aí através de túneis, né? Então ele entende que os túneis aqui do malware são os nossos caminhos de rede, ou seja, ele vai se espalhando de maneira automática e ele causa alguns danos aí tanto em dispositivos de rede quanto em computadores também, beleza? Rootkit são um conjunto de ações e também de técnicas que vão fazer com que o atacante tenha permissões de administrador, tá? Então ele vai colocar esse conjunto de programas e esse conjunto de técnicas para fazer com que o cara que está invadindo o computador, que o cara que está fazendo o ataque, tenha todas as permissões de administrador para ele fazer o que quiser depois no programa. Root vem de administrador, kit de conjuntos, tá? Então é um conjunto de ferramentas que vai fazer com que esse cara tenha as credenciais de administrador de um sistema para fazer basicamente tudo que um administrador pode fazer, ou seja, tudo que ele quiser. Então, a alternativa correta da 1 aí é aquele programa que é capaz de se camuflar e capturar diversos tipos de informações para depois serem transmitidas. A alternativa correta, C, Spyware. Questão número 2. A segurança da informação é uma preocupação permanente dos agentes comerciais, principalmente em relação a assuntos contratuais e financeiros e as facilidades advindas dos meios digitais. Os recursos providos pelas áreas de TI das empresas no que se refere à segurança da informação são baseados em pilares como... Ó que legal, ó. Eu já vou trazer nessa questão para vocês quais são os pilares da segurança da informação, tá? São esses daqui.
confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio ou irretratabilidade, legalidade ou conformidade, tá? São esses principais pilares aí. Tem vários outros, tá? Mas é baseado nesses daqui. Esses são, na verdade, os que começaram aí foi o CID, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Depois veio a autenticidade, depois agora tem a irretratabilidade e a conformidade, beleza? Vamos ver o que cada um deles são, ó. Confidencialidade é o ato de proteger o sigilo das informações. O acesso aos dados é concedido apenas a pessoas que foram autorizadas previamente, ou seja, aquela informação é confidencial. Só quem tem o acesso mesmo a ela é que vai conseguir ler, tá? Vai conseguir ler, vai conseguir fazer alguma alteração, ou seja, é confidencial, ninguém mais pode ver, só quem tem a credencial correta dela aí, beleza? Integridade, certeza de que as informações não sofram nenhuma modificação sem a devida autorização, ou seja, que elas não sejam alteradas durante o seu tráfego, armazenamento ou processamento. A integridade, então, é a informação íntegra, ou seja, ela está daquela mesma maneira, ela não sofreu nenhuma modificação sem ser autorizada aí, é aquela informação mesmo que está lá. Beleza? Disponibilidade. Informação estar disponível quando o usuário precisar. Geralmente a gente fala aí 24/7, tá? Autenticidade. Assegurar que os dados realmente pertencem à fonte anunciada e assegura que eles não foram alterados durante o processo, tá? A autenticidade, então, ela tem um pouquinho lá de integridade também, né? Porque ela assegura que os dados realmente não foram alterados durante o processo, tanto de armazenamento quanto de processamento. Só que a autenticidade ela diferencia por quê? Além de fazer essa parte, ela assegura que os dados realmente pertencem à fonte, ou seja, é a fonte anunciada. Eles são autênticos, eles são como se fossem, são aquelas informações originais, tá? Vem aqueles dados são de uma fonte original, assim, digamos, beleza? Não repúdio ou irretratabilidade é impedir que algum usuário negue a autoria de determinada informação, garantindo assim a sua autenticidade. Ou seja, o cara não pode falar que não, eu não fiz essa mensagem, ou que não, eu não recebi essa mensagem, tá? É o não repúdio, você não pode desconhecer, né, aquilo lá, ou seja, tem algum jeito de fazer com que o cara não negue a autoria daquela mensagem ou da recepção dela. É o não repúdio ou irretratabilidade. E a legalidade ou conformidade é assegurar que os processos obedeçam às leis e a normas regulamentadas. Ou seja, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem a LGPD, tá? Então as informações de uma empresa, elas têm que estar dentro da legalidade, dentro da conformidade, né? Em outros países existem outros tipos de leis. Tem países que são até mais rígidos contando com a parte aí de segurança da informação, tá? Então, tem que estar ali todos os processos de acordo com a legalidade, ou seja, tem que estar na conformidade com que aquele país, ou que aquele estado, ou que aquela cidade fazem com relação aos dados aí, beleza? Então, vamos lá, ó. Quais são os pilares aqui, então, que a gente tem? Alternativa A, confidencialidade é um sim, autoridade não, disponibilidade é, beleza, né? Aqui, então, só autoridade que não. B, disponibilidade, fechou. Autenticidade, fechou também. E irretratabilidade, fechou também, tá? Então poderia ser a B. Vamos ver as outras, né? Vai que tem aí comeu bola na hora de colocar na questão e o professor colocou alguma a mais aí. C, autenticação, aí já não, né? Confiabilidade e prioridade. D, confidencialidade, aí beleza, né? Integridade, fechou. E divisibilidade, esse decorou o CID lá, né? É divisibilidade, não, o D é de disponibilidade, tá? E volatilidade, integridade, disponibilidade. Não, tá? Aqui não, volatilidade é bom, bacana. Alternativa correta, então, da 2 aí, alternativa B. Disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade são pilares da minha segurança da informação, beleza? Legal essa questão aqui, ó, porque eu consegui trazer para vocês esse resuminho, né? O que é confidencialidade, o que é integridade, o que é disponibilidade, autenticidade, não repúdio ou irretratabilidade, legalidade e conformidade. Questão número 3. A identificação de um arquivo no sistema operacional Windows 10 é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em relatório.xlsx, o nome do arquivo é relatório e a extensão é xlsx. Para visualizar as extensões dos arquivos de uma pasta no explorador de arquivos do Windows 10, deve-se abrir a pasta e selecionar o menu. Como que eu faço então para visualizar as extensões de arquivos que, por padrão, elas são ocultas no Windows 10? Alternativa A, exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos. Fechou, né? Exibir e daí eu marco lá na caixinha extensões de nomes de arquivos. Pode ser. B, exibir e marcar a caixa de... Não, itens ocultos não tem a ver aí com extensão, tá?
Início e marcar caixa... Não, no início a gente não tem a parte de exibição, tá? A gente tem a parte ali de manipulação que a gente consegue fazer. Início, de novo, também não. E compartilhar, não. É compartilhamento de arquivo, tá? Então, as únicas maneiras aí de exibição, métodos de exibição, a gente tem dentro do exibir. E o correto aí é exibir e marcar a caixa de seleção extensões de nomes de arquivos. Portanto, a alternativa correta da 3 aí, a alternativa A. Questão número 4. Um usuário do Microsoft Windows 10, utilizando o Microsoft Word 365 em português, deseja encerrar o programa que parou de responder. Assim, ele deve abrir o gerenciador de tarefas, selecionar o processo que está no estado não respondendo e finalizar o mesmo. Para isso, poderá acessar o gerenciador de tarefas diretamente pelo atalho. Como que eu faço para acessar de maneira direta, tá? Ó, palavrinha-chave aqui, ó, diretamente o atalho, né? Então, eu pego lá, ó, diretamente através do atalho, alternativa A. Ctrl Shift Del? Não, tá? Ctrl Shift Del a gente não vai conseguir fazer. Ctrl Alt Shift também não. Alt Shift ESC também não, tá? Ctrl Shift ESC, aí sim. Ctrl Shift ESC, ele abre diretamente o gerenciador de tarefas. E aí tem aí para quebrar as pernas da galera aí que é das antigas, né? Quem usava Windows 95, 98, era Ctrl Alt Del. Mas o Ctrl Alt Del, a partir do Windows 7, aí, quando eu pressiono ele, ele vem numa opção lá, ele tem a tela de opções do Windows. Que ele tem lá bloquear computador, gerenciador de tarefas, tá? Tem a parte de fazer logoff lá também dele. Então, é uma tela de opções. Posso acessar o gerenciador de tarefas através dessas opções do Ctrl Alt Del? Posso, mas não é um acesso direto. Eu tenho que apertar Ctrl Alt Del e aí com o mouse escolher lá o gerenciador de tarefas, tá? Agora, quando eu aperto Ctrl Shift ESC, automaticamente ele já abre para mim o gerenciador de tarefas. Portanto, a alternativa correta da 4 aí, alternativa D. Para abrir diretamente o gerenciador de tarefas, Ctrl Shift ESC. Questão número 5. Quando o usuário de um sistema operacional baseado na distribuição Linux SUSE precisa usar um comando via linha de comando para listar o conteúdo de um arquivo de texto na saída padrão, o comando a ser utilizado para essa operação é o... Alternativa A, cat. O cat pode ser, tá? Cat ou cat, ele vem tanto aí para a gente fazer a mesclagem ou quanto para a gente listar o conteúdo de um arquivo na saída padrão, tá? Então a alternativa A já está correta. Vamos ver a B aí, MV. MV comando utilizado para mover ou renomear arquivos. LS, listar, mas não é conteúdo de um arquivo de texto. É para listar os conteúdos de um diretório. Ou seja, eu estou dentro de um diretório, eu aperto LS lá, né, digito LS e aperto Enter. O que acontece? Ele vai me listar quais diretórios e quais arquivos eu tenho lá. Não o conteúdo de arquivos, tá? Então, cuidado aí. O LS vem de list, né? Porém, ele é de listar arquivos e diretórios, beleza? mkdir, make directory, ou seja, fazer uma pasta, criar um diretório. E o vim é o editor de texto aí, um dos editores de texto que a gente tem nas distribuições Linux, tá? Tem o VI, o vim, tem vários deles aí que a gente pode utilizar. Então, a alternativa correta das 5 aí, alternativa A, o cat, né? Que é tanto utilizado para concatenar arquivos, ou seja, unir arquivos aí, quanto para listar o conteúdo de um arquivo na sua saída padrão. Questão número 6. A figura abaixo mostra uma planilha do Excel com duas tabelas. A primeira tabela representa uma escala de preços pagos por quilômetro até uma certa distância para o transporte de certo material. Por exemplo, se o transporte for de 54 km, serão pagos R$ 8,00 por quilômetro. A segunda tabela foi criada para calcular imediatamente o preço de um transporte dada uma distância. Que fórmula pode ser utilizada na célula B5 para calcular o valor desejado? Ou seja, eu tenho aqui, ó, em B5, né? Deixa eu pegar aqui, já está aqui no jeito, né? Aqui em B5, ó, ele já está calculando o valor com relação à distância percorrida. A distância percorrida está aqui em A5, tá? E ele já deu algumas alternativas para mim, ó. Ou é PROC V ou é PROC H, ou seja, ou é procura na vertical ou é procura na horizontal. Aqui, como os dados, né, estão organizados na horizontal, tá? Não na vertical, ó. Ou seja, os dados aqui, ó, de distância máxima em quilômetro. Tem aqui, ó, na coluna B, na coluna C, na coluna D e na coluna E. E o preço também está lá na coluna B, na coluna C, na coluna D e na coluna E, tá? Como eles estão, então, organizados na horizontal, não assim, né, em colunas, eles estão organizados em linhas, as informações estão em linhas, então eu vou fazer a procura na horizontal, ou seja, é o PROC H. Já elimino a A e já elimino a E também, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Vamos ver o que esse PROC H do B faz, ó. Estou procurando, né, primeiro aqui, ó. Aqui já não vai dar certo, porque como que o PROC H ou o PROC V funciona? É sempre assim, ó. O que eu estou procurando, vou usar o exemplo da aqui, ó. O que eu estou procurando
aonde eu estou procurando, né, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando, tá? Se eu achar qual o meu índice, né, no caso aqui, qual coluna ou qual linha eu vou retornar, e se é uma procura aproximada ou uma procura exata. Quando eu utilizo verdadeiro, é uma busca aproximada. Quando eu utilizo falso, é uma busca exata, beleza? Então, ó, é assim que funciona o PROC-V ou PROC-H. O que eu estou procurando, tá? Aonde eu vou procurar, o que eu vou retornar caso eu ache e se é uma procura exata ou uma procura aproximada, beleza? É assim que funciona. Então, ó, a alternativa A sintaxe dela está correta, mas porém a função está errada, né? É PROC-V. Vamos ver então, ó, aqui na PROC-H, na B, ele já começa, ó, B1 até E2. Não, né? Isso não é um intervalo de busca, tem que ser algum valor que eu vou buscar. Então, ela já está errada também. Aqui na C, ó, vamos ver, ó. Estou pesquisando pelo valor lá de A5, beleza? A5 é o quê? A distância. Fechou, tá? Vou pesquisar onde? Dentro de B1 até E2. Dentro de B1, aqui, ó, dentro de B1 até E2. Beleza, é o intervalo que eu estou procurando. Quando eu achar o valor que eu estou buscando, eu quero que ele retorne a linha de número 2. Ou seja, o valor correspondente na linha de número 2. Aqui, ó, é linha 1 e aqui é a minha linha 2, tá? Ficou certinho, né? Linha 1 e linha 2, beleza? Mas, ó, é de acordo com a tabela. Se estivesse aqui para baixo, essa seria 1 e essa seria 2, tá? No caso, como ele está certinho, 1 e 2. E detalhe, tá? Para eu fazer uma busca aqui aproximada ou uma busca exata, quando é aproximada, os valores aqui que eu estou buscando, os valores de busca, tem que estar organizados de forma crescente, senão ele não consegue fazer uma busca aproximada aí, beleza? E aqui ele pegou uma busca exata, né? Falso, busca exata. Ou seja, ele vai pesquisar pelo valor 151 aqui dentro da minha tabela. Se ele achar dentro dessa tabela, ele vai me retornar a linha 2. Só que tem que ser uma busca exata. Tem aqui dentro o valor 151? Não tem, ou seja, ele vai me dar que ele não encontrou, ele vai dar ND lá, tá? Não referenciado, ele não foi possível fazer a busca desse valor exato. Então, já não seria correto. Sobrou só a D, espero que ela esteja certa aí, né? Vamos lá, procura na horizontal pelo valor contido dentro de A5, ou seja, eu estou pesquisando pelo 151 aqui dentro de B1 até E2. De B1 até E2 é aquela tabelinha inteira aqui que eu risquei para vocês, tá? Esse intervalo inteiro. Quando eu achar, retorno o correspondente, que é a linha 2, e é uma busca aproximada. Fechou, tá? Então, o que ele faz aqui, ó? Ele está pesquisando pelo 151 aqui dentro, ou seja, qual valor é mais próximo ao 151, tá? Qual que é o mais próximo aqui? É o 100, tá? Então, ele retornaria para mim 8 vezes o 151. 8 vezes 151 vai dar para mim 1.208? Vai dar, tá? Então, a alternativa correta aí da 6, alternativa D. Só que cuidado, tá? Se fosse aqui, por exemplo, ó, se ele estivesse pesquisando na distância, ele colocasse, em vez de 151, ele colocasse lá 999, o que ele faz aqui, ó? Ele vai pesquisar, tá? Ele vai pesquisar aqui o seguinte, ó, 999 dentro aqui da minha tabela. Aonde eu tenho o valor 999? Né? Não tenho. Qual que é o mais próximo? Seria o 1000. Só que ele busca por valores anteriores, tá? Então, ele está buscando por valores anteriores, ele ainda pegaria o 100 aqui, tá? Ele pegaria o valor de número 8, então, no meu retorno, tá? Se for 1000 ou passar de 1000, aí ele pega o 7, tá? Mesma coisa que for, ó. 10, ele vai até o 99, ele vai buscar o retorno de 10. Depois que ele for 101, aí ele vai retornar o 8 para mim, tá? É de 100 até 999, esse intervalo. De 1000 para frente é 7, tá? De 10 até 99 é esse 10, de 1 até 9 é o 15 aqui, beleza? Então, ó, vamos de novo aqui, ó. Tô buscando pelo 151 aqui dentro da minha tabela, beleza, né? Tabela de B1 até E5 dentro desse intervalo. Se eu achar aqui um valor aproximado, porque é verdadeiro, eu vou retornar o índice correspondente a ele da minha linha 2. Ou seja, qual valor que é mais próximo de 151 de acordo com aqueles critérios lá? É o 100, tá? Então, quando ele achou o 100, busquei o 100, só que o correspondente para ele na linha 1, 2 é o valor 8, tá? Então, ele colocou lá 8, aqui ele retornaria para mim 8, né? Só que daí, depois aqui na frente, ele colocou vezes A5, ou seja, 8 vezes o A5 é quanto? 151. 8 vezes 151 vai dar para mim 1.208, beleza? Então, essa é a função aí da procura na horizontal, beleza?
Aí ficou claro para vocês como é o PROC-V ou como o PROC-H funcionam. Se vocês não sabem ou ainda for com dúvida, não conseguiram pegar como ele funciona, tem uma aulinha exclusiva aqui de PROC-V e PROC-H no canal, na playlist de Excel. Dá uma pesquisadinha lá, acessa, assiste ela, que é muito bacana, é muito importante você saber essas duas funções aí, tanto o PROC-V quanto o PROC-H. Beleza? Então, a alternativa correta da 6 aí, alternativa D. Questão número 7. 2 funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, documento tipo DocX, utilizando o Microsoft Word 365 Online. Considerando esse cenário, eles podem utilizar uma ferramenta denominada editor, que vai auxiliar no desenvolvimento e correção do texto. Como o editor pode auxiliar na produção mais rápida e correta da escrita de um texto? Alternativa A. Com correções de ortografia, gramática e previsão de texto, fechou, tá? Isso aqui é o que ele faz. Ele já vai me dando correções ortográficas, de gramática, ele já vai prevendo. Ó, você está escrevendo isso, ele já vai me dando opções lá, para eu só apertar o Tab, ele já vai preenchendo para mim lá, beleza? Então ele faz isso. E é legal essa ferramenta de editor, que ele fica no cantinho ali do Word 365, ele vai falando como seu texto está coeso, como ele está acessível, se ele está de bom entendimento, se tem correlação um parágrafo com outro. Ele é bem completo, tá? É bem legal de trabalhar com ele aí. Mas para ele trabalhar de forma mais rápida e correta na escrita, com correção de ortografia, gramática e previsão de texto. B. Inserindo imagens gráficas, não, de maneira automatizada não faz, tá? Escrevendo um texto que está sendo ditado, não também, tá? Você está fazendo ditado, quando você está fazendo o ditado, é a ferramenta ditado que faz isso, não a ferramenta editor. Existe a ferramenta ditado? Existe. Você vai falando e ele vai escrevendo para você. D. Copiando formatações pré-definidas no grupo estilos? Não, o editor não faz isso. E E. Enviando correções e dicas de texto pesquisados na web? Não, tá? Aí até enviando correções, sugestões, beleza. Só que dicas de texto pesquisados na web, aí fica a partir da nossa busca inteligente, beleza? Não fica a partir do nosso editor. Alternativa correta então da 7 aí, alternativa A. Questão número 8. No PowerPoint 365, em sua versão online, o ícone a seguir encontrado na guia início tem a função D. É um slide com um maisinho aqui. Ele faz o quê? Adiciona uma transição de slide na diagonal? Não. Adiciona um novo slide na apresentação? Fechou. Adiciona uma nova borda ao slide? Não. Adiciona uma tabela na apresentação? Também não. E adiciona uma marca d'água no plano de fundo do slide? Não, tá? O único que vai ter aí, ó, na início que a gente tem, ó, é adicionar um novo slide. Adicionar borda ao slide, aí é na parte de design. Adicionar uma tabela na apresentação, inserir. E adicionar marca d'água ao plano de fundo, também a gente vai na minha parte de design, beleza? E a transição é na transição. Então, o único que tem na guia início realmente é a alternativa B. Adicionar um novo slide na minha apresentação. Questão número 9. Consiste no uso de processos para explorar grandes quantidades de dados digitais à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, com o objetivo de descobrir relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados. Quanto à análise de dados e inteligência de negócios, a frase acima é um conceito de, ou seja, é o uso de processos para explorar grandes quantidades de dados digitais à procura de padrões, ou seja, está fazendo um filtro lá, está indo mais a fundo, como regras de associação ou sequências temporais, com o objetivo de descobrir relacionamentos sistemáticos entre variáveis. Então ele está indo a fundo, está cavando, né? Está explorando mais os meus dados. Isso é o quê? É BI? Não. Data Warehouse? Data Warehouse ela é mais relacionada ao armazenamento. Big Data seria o conjunto de dados, tá? Não é processos para explorar quantidades de dados à procura de padrões consistentes e nem de fazer regras de associação ou sequências, beleza? Data Mining? Fechou. Data Mining é isso, né? Ele está minerando, ele está filtrando, ele está indo mais a fundo, cavocando o dado assim, né? Escavando o dado lá, beleza? E coleta de dados também não é. Coleta de dados é só a gente fazer os dados aí virem para a nossa base, beleza? Então, a alternativa correta aí da 9, alternativa D, Data Mining. Questão número 10. A gravação de áudios digitais extensos, como podcasts, gera, em boa parte das vezes, arquivos com tamanho aumentado, o que é um desafio para sua transmissão ou armazenamento em disco. Para contornar esse problema, existem formas de compactação e descompactação de áudio chamadas codecs. Um codec é baseado em um algoritmo que explora algum tipo de redundância no conteúdo do arquivo como forma de reduzir seu tamanho com a menor perda possível. Existem diversos tipos de codecs com características variadas. Um dos tipos de codec de áudio é o alternativa A, WMV. WMV é um codec de vídeo. JPEG, codec de imagem. MP4,
codec de vídeo também, MPEG também de vídeo, WAV codec de áudio. Então, a alternativa correta aí da 10, alternativa E. Essas foram então as 10 questões aí do nosso simulado de número 6 da revisão do Banco do Brasil. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, refaça ele, refaça os outros simulados. Vem aqui nas aulas do canal, tem bastante aula curta, vê onde você errou, revisa ela, que é muito importante vocês assistirem o conteúdo, tá? E se você gosta de fazer as suas correções, as suas anotações e revisões através de questões e slides, eu tenho uma condição muito bacana para você em 2 materiais muito importantes, que são os slides aqui que eu apresento nas aulas. Então tem mais de 190 slides de todos os conteúdos, tá? Desde Windows, Linux, teclas de atalho, até a parte de malware, a parte aí do Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, funções do Excel, tá? Tem bastante coisa, pesquisa no Google. Então você vai ter acesso a 190 slides aí do Estudinfo, mais de 190 são, tá? Isso por um preço muito bacana para você que é assinante do nosso canal e que faz parte dos grupos do WhatsApp. O outro material são as 250 questões de informática, beleza? Tem mais de 250 lá na verdade, que eu coloquei algumas a mais agora. Então você vai ter um compilado com as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados, incluindo alguns especiais, tá? Para você fazer lá, eles tanto em PDF, para você imprimir ou para você fazer de maneira online também, beleza? Então é muito legal que você consegue fazer as anotações, pegar as dicas que eu passo durante as resoluções e todos eles, né, tanto as aulas quanto as questões, elas têm aí em vídeo para vocês também as resoluções, tá? Então, também tá com preço bacana para vocês, é só clicar nos links na descrição aqui do vídeo. Tem tanto lá para o nosso material, quanto para os nossos PDFs lá de questões, beleza? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal que ajuda bastante. Quer fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp? Os links também estão aqui na descrição do vídeo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Espero vocês lá nos nossos grupos. Vejo você na próxima aula. Bons estudos e bora gabaritar a informática.